Olá, navegante das palavras. Bom, hoje eu vou contar um pouco para vocês, ainda estou naquele emprego, de secretária executiva, e vou falar um pouco da questão da sobrevivência. Foi onde eu descobri, em São Paulo também, lembra que o diretor falou para mim que eu era classe média baixa? De fato, São Paulo, as classes sociais, elas são muito claras, eles já te posicionam certinho, você não precisa nem se encaixar, a sociedade te encaixa na sua classe social. E lá as classes sociais, elas são muito claras, porque você tem, no interior, existe, claro, um bairro mais simples e um bairro melhor, mas as distâncias entre as pessoas não tem muito, você acaba às vezes cruzando o rico e o pobre no mesmo supermercado, lá não. Lá a distância é grande, os carros são luxuosíssimos para quem tem muito dinheiro, os bairros periféricos são bairros periféricos, os bairros luxuosos são bairros luxuosos, então o próprio supermercado, o próprio restaurante do rico, o preço já é proibido, já é um próprio, já te põe no seu lugar. Porque eu, por exemplo, morei nos Jardins, então alguns restaurantes ali não dava nem para entrar. O preço era o seu salário, no meu caso, era o meu salário. Então, as classes sociais, São Paulo, você meio que sabe a que classe você pertence. E eu pertencia à classe média baixa. Por quê? Porque o que eu ganhava, ele era o suficiente para eu pagar minha vaga de pensionato. E sobrava muito pouco. Se eu tivesse que tomar ônibus, e condução sempre foi um item que pesou no orçamento de uma pessoa em São Paulo, então, assim, graças a Deus eu não precisava, porque eu morava na Rua da Consolação, era um pouco longe da Oscar Freire, mas eu ia a pé. Eu sempre gostei de andar, então eu era uma pessoa que andava no meio dos eucaliptos a perder de vista, que era em São Paulo, que isso para mim era um trajeto curto. E também, então, eu ganhava, basicamente, meu salário, sei lá, devia ser um pouco mais que o salário mínimo. Vamos pensar, o salário mínimo... Vamos supor, eu ganhava o equivalente hoje, sei lá, como secretária ali, uns 2.500. Só que a moradia em São Paulo sempre foi cara. Então, vamos supor, para me sentir protegida, uma vaga lá de pensão, vamos pensar, lá já levava uns R$ 1.000 desses meus 2.500. Aí, se você for pensar que um PF, comer e vestir, não dava para sobreviver com esse dinheiro lá, tendo que tirar desse salário todo o sustento, no meu caso. Então, o que acontecia? Eu devo muito a uma japonesa, que era gerente dessa empresa, onde eu fui secretária executiva. Nós íamos almoçar, e eu sempre gostei, eu sempre fui uma boa mesa, mas eu sempre gostei de PF mesmo, é o tal do prato feito, é o prato do peão, aquele arroz com feijão, torresmo, essa comida mesmo bem, digamos assim, uma comida o tal do picadinho, sei lá, mas uma comida mais de peão, digamos assim, como eu fui criada. E eu lembro que essa japonesa, ela comia muito pouco, mas eu não tinha dinheiro para almoçar todo dia. Se eu fosse almoçar todo dia, que o dinheiro não dava. Porque eu também, apesar de ter o vale de estudante, eu precisava do ônibus, da condução, para ir para a faculdade e voltar. E o que acontece? Eu trabalhava no Oscar Freire aqui embaixo, então eu tinha que subir toda aquela rampa da Augusta, quem conhece São Paulo sabe, para dar na Paulista e pegar, porque eu não tinha condições de pegar um ônibus que me levasse até a Paulista, porque daí já não cabia no orçamento. Então, o que essa menina, essa japonesa fazia? Ela dividia os almoços comigo. Então, nós íamos almoçar, ela não comia nem metade, ela comia muito pouco. Ela falava, não. Então, eu diria que o tempo que eu trabalhei lá, o almoço foi pago por ela. Eu consegui almoçar como eu gosto, meu prato de PF, comendo, ela dividindo comigo. E à noite, aí eu vou dar os nomes mesmo, porque eu faço questão de enfatizar o nome dessas duas amigas da faculdade, a Márcia e a Aninha. A Márcia, então, tinha uma lanchonete bem do lado da faculdade. Eu via aqueles lanches, eu sempre fui muito... Eu sou gulosa, eu queria comer. Só que lanche nem pensar, lanchonete. Aí a Márcia dividia metade do lanche dela, a Márcia Mouse, comigo. E a Aninha me levava para comer nos fins de semana que eu não via o meu namorado,
eu frequentei a comunidade de San Gennaro, que ela frequentava, e eu dormia na casa dela, então eu tinha almoço e jantar. Ela sempre falava: Celina, come à vontade, come quanto você quiser. Então eu devo muito a Ana Maria Lacave, a Márcia Schmalz, esse período da faculdade e a essa japonesa da empresa, porque eu almocei durante anos, porque ela dividiu o prato comigo, a outra amiga dividiu o lanche e a outra me convidou para os fins de semana. Então, assim, São Paulo, quando você ganha o suficiente para sobreviver, não adianta. Pessoal, você tem que poupar. Como se o seu dinheiro ele só dá para você andar de ônibus e não dá para comer tudo que você quer, porque São Paulo é uma vitrine gastronômica. Eu que gosto de coxinha, já gostava dessas guloseimas, passar na frente delas e não poder comprar foi muito difícil. Então, assim, eu passei fome não na condição de vontade de algumas coisas. Eu cheguei a passar fome, sim, em alguns momentos. Mas, assim, enquanto eu estava empregada, eu comia pelo menos aquilo que eu gosto. Graças a Deus, sempre fui simples nos meus hábitos alimentares. Mas eu sonhava, eu falava, um dia eu vou entrar nessas doceiras, eu vou poder comer todas as coxinhas que eu tenho vontade. Eu lembro de uma vez de eu chegar nessa empresa, numa das empresas que eu trabalhei, não foi essa, foi naquela outra que eu fui demitida porque eu não lembrei do aniversário da esposa do diretor. Eu cheguei numa padaria, naquela época o pão de queijo era meio que uma novidade para mim, eu não conhecia pão de queijo. E aqueles pães de queijo ali expostos, deliciosos, eu nunca esqueço. Eu cheguei, eu tinha, sei lá, se o pão de queijo custava R$ 2, eu cheguei com 1,80. Eu vi o preço do pão de queijo, eu falei, eu fui com tudo, aí eu vi que eu não tinha, eu tinha 1,80. Eu lembro que era centavos. Aí eu falei, não, me dá um pão francês. Então essas coisas marcam. É assim, o caminho honesto, ele é complicado, sim. Você seguir honestamente. E aquele namorado meu, eu não saía muito, então ele pagava assim quando a gente saía, mas como tinha aquelas acusações, sempre eram lugares muito simples que ele me levava também. Então eu ouvia que às vezes durante a semana estudávamos os dois, ele na faculdade, eu também. E nos fins de semana que a gente se via, era assim, lugares também muito simples, então eu acabava na maior parte do tempo tendo muito pouco. Eu sonhava em comer bem em São Paulo, porque é o que eu falei, é uma cidade onde é uma vitrine gastronômica. Então, eu diria que ganhar para a sobrevivência é muito difícil. Por isso, eu fazia parte da tal classe média baixa que aquele homem apontou, porque eu ganhava só para a sobrevivência. Roupas eram um artigo de luxo. Tá? Então, ainda bem que eu adorava passear na Paulista, então já era um programaço. E eu saía quando essas amigas que tinham, né, mais condições me convidavam. Então é isso, hoje eu quero falar, eu falei do amor, né, mas também tinha as dificuldades financeiras que eu já começava a ter consciência de que o meu pai dizia, eu não tenho condições de te sustentar na cidade grande. E ali, aos 18 anos, já indo para os 19, eu já tinha plena consciência do que era realmente, o que significava me sustentar. Porque ainda quando eu morava com os meus pais, por mais simples que nossas vidas fossem, o arroz com feijão, a casa, eu tinha para morar. E em São Paulo tudo isso custa, principalmente morar, e custa alto. Principalmente num bairro como Jardins. E eu tinha medo de morar em outros lugares, de ficar muito longe da faculdade. Eu já voltava à noite, tinha que atravessar a passarela das clínicas, morrendo de medo. Então, assim, essa violência de São Paulo, eu sempre tive ela comigo. As questões de estupro eram comuns. Eu via muito na faculdade, então eu tinha muito medo. Então é isso, gente. Hoje eu falei um pouquinho desse meu começo de sustentação, de me sustentar em São Paulo. Obrigada por assistirem. Espero vocês na próxima rota. Paz a todos nós!